Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem de saúde, seguindo aquelas recomendações básicas, né? Que é lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel e a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado você acompanha a gente nas redes sociais da aba, tanto o Facebook quanto o Instagram. Então, aponte a câmera do seu celular para esses QR Codes e siga a gente. E nesse número de WhatsApp, você manda o seu trabalho audiovisual, sua dúvida, sua sugestão, que eu entre em contato de alguma forma para ajudar vocês, certo? Não esqueçam que todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde, temos a nossa roda de conversa, né? É o momento de você conversar com seus demais colegas de núcleo e comigo de maneira ao vivo para trocarmos ideias sobre audiovisual, sobre qualquer outra coisa, né? Dentro do audiovisual, tirar suas dúvidas de edição, da produção desses conteúdos que eu venho mostrando nas videoaulas, ok? E estou aqui com o Premiere aberto porque eu quero demonstrar para vocês um probleminha que acontece quando utilizamos o celular para filmar. Ok? Então, eu estou com aquele exercício que eu fiz de entrar e sair ao mesmo tempo, né, utilizando a máscara, mas eu quero mostrar para vocês um defeito, né, que acontece quando fazemos a filmagem através do celular, ok? Então, olha só, aqui nós podemos observar o seguinte, né? Aqui está a minha parede, né? Tem uma parede que é mais ou menos cor de rosa, com uma parede branca aqui ao lado e um detalhe azul aqui em cima, né? Então temos três referências de cor. Só que olha o seguinte, quando eu posicionei a câmera, travei o foco, travei o ganho para não ter nenhum problema de fazer o foco ficar focando e desfocando, né? Porque eu entro e saio, então a tendência é que a câmera procure o foco do objeto principal. Então a gente trava o foco e assim também trava o ganho para não ficar aumentando e diminuindo essa intensidade de luz durante o vídeo. Mas olha só o que acontece, olha a cor dessa parede aqui e principalmente dessa parte branca quando eu entro em cena. Olha só, vou fazer frame por frame para você poder ver melhor. Então aqui está branco com rosa, né, certinho. Quando eu entro, eu começo a aproximar, olha o que acontece, principalmente nessa parede que é branca. Ela vai ficando amarelada, olha só. E também o fundo mudou, ó. Saiu de um rosa para um laranja, né? E essa não é a cor da minha parede, né? E olha só, então o branco volta a ficar branco nesse momento, né? Então nós temos três informações de cor, ó. A cor original quando eu travei a câmera, depois vai amarelando quando eu chego em cena, e aí quando eu viro de frente que a câmera do celular visualiza mesmo quais são as informações de cor, né, intensidade e tudo ali, ela consegue se ajustar para isso ficar branco novamente, mas ainda não naquele tom primeiro. E aí quando eu saio, ela volta a ficar na cor branca mesmo. Mas por que isso acontece se eu travei o foco, travei o ganho? Por que a gente tem essa diferença de tonalização de cor, mesmo tomando os cuidados devidos? Por quê? Vamos lá. Eu separei aqui, deixei aberto algumas informações. Nós sabemos que a câmera, né, digital, ela vai funcionar da mesma maneira que aquela câmera analógica, né, que ainda tinha o filme, só que com uma diferença. Vamos lá. Nós sabemos que as câmeras são compostas, uma pela objetiva, que é a lente, certo? Então a lente, seja de uma câmera fotográfica, uma DSLR, como essas lentes que aparecem no vídeo, ou a lente, né, do celular. Isso aqui então é a lente do celular, certo? Nós sabemos que também existe o diafragma, né? O diafragma ele vai fazer essa abertura maior ou menor para dizer qual intensidade de luz, quanto dessa intensidade de luz vai entrar para ser registrado, né? Nós sabemos também que existe o obturador. O obturador é aquilo que, como se fosse uma janelinha aqui. Você tem a lente ali, né? A íris, né? Que é o diafragma. E aí você tem uma janelinha.
Essa janelinha é o obturador, que ela abre e fecha, né? Para dizer quanto tempo essa luz vai entrar para ser registrada. É claro que quando você filma, isso fica aberto o tempo todo, mas na fotografia é essa abertura. Quanto mais tempo deixa exposto, mais luz entra. Quanto menos luz, né? Quanto mais rápido for essa abertura e fechamento, menos luz entra, ok? E aí, nós temos o visor, claro, né, para você enxergar aquilo que você está o que você está fotografando ou filmando. E aí nós temos o sensor, né? Então, nas máquinas analógicas, nas câmeras analógicas, o filme, a película, né, aquele material fotossensível ficava ali no fundo da câmera, né, ali atrás. E aí, quando havia a abertura desse obturador, é onde a luz pegava para fazer o registro da imagem, certo? No caso quando você filmava essa película, né? Esse material corria, né, para fazer vários fotogramas, mas na câmera digital, tanto de fotografia quanto de filmagem, né, seja numa câmera DSLR, como essa que é mostrada na imagem, seja na câmera do celular, você tem um sensor, né? Então, ao invés de você ter a película ali, aquele filme fotográfico, você tem um sensor. Então, é esse sensor que vai receber essa informação da imagem e vai processar isso como um arquivo digital, né? Como uma imagem digital naquele sistema binário. Informação de tudo que é digital é através do sistema binário, naquela combinação de 0 e 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, e por aí vai. Então, dependendo dessa combinação, acontece a imagem. Então, esse sensor recebe essa luz e vai fazer eletronicamente, né, o registro dessa imagem. Só que, olha só as diferenças de sensores. Eu separei essa outra imagem aqui. E olha só as diferenças desses sensores, né, que são esse reconhecimento da luz para transformar em imagem digital. Olha só o tamanho desse comparado a um full frame, comparado a um APS-H, a um APS-C e por aí vai. Olha só a diferença de sensores, o tamanho desses sensores. E é claro que quanto maior o sensor, mais registro de informação visual você vai conseguir, né? Então, com um sensor desse tamanho, é claro que você vai ter menos registro, você vai ter menos informação desses dados, seja de luz, de cor, da imagem em comparação a um sensor maior, ok? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com uma câmera, eu tenho essa câmera aqui, que é uma handcam, né? Uma handcam, ou seja, uma câmera de mão, certo? Ela é uma filmadora Full HD, então ela registra em 1920 por 1080 pixels, né? E eu tenho uma informação, um corpo, sensores, ou seja, todos os componentes que estão aqui, eles são voltados para uma filmagem, né? Apesar de ela não ter aquela grandiosidade de uma câmera de estúdio, por exemplo, mas os componentes que tem nela aqui foram desenvolvidos exatamente para filmar, né? Quando você tem um celular, você tem diversas e diversas funções, né? Então, para você ter um equipamento que realiza diversas e diversas funções como um celular, e para ele não ficar em um tamanho gigantesco, você precisa ir diminuindo esses componentes, né? Então, o sensor que eu tenho aqui nesse celular para fazer o registro de imagem é bem menor que este que eu tenho aqui, né? Então, nós vamos ter algumas variáveis, porque o sensor menor, ele vai precisar tentar fazer reconhecimentos parecidos e às vezes ele acaba sendo enganado. Então, aqui, quando eu entro em cena, naturalmente o sensor do celular, essa inteligência artificial, vai tentar compensar uma coisa ou outra para tentar manter o que ele acha que é melhor para a imagem, né?
Quando você trabalha fotograficamente no celular, quando você vai utilizar a função de foto no celular, eu já mostrei que a gente tem a opção de fazer todos esses ajustes de maneira manual, né? Então você consegue dizer qual é o balanço de branco, qual é a temperatura, o ISO, né, que é a sensibilidade à luz, o tempo de obturador, né? Então você consegue ajustar muitas e muitas funções ali na parte fotográfica, né, para que isso não aconteça, para você registrar exatamente aquilo que está aparecendo no monitor, né, para você como sendo ideal na sua visão. Para filmar através do celular, a maioria 90% dos celulares, você não tem como fazer esse ajuste manual, né? Você não tem como dizer qual o balanço de branco, qual temperatura você quer dessa cor, né? Até mesmo o ISO. Então, na filmagem, a gente tem aqueles controles mais básicos, que é o quê? É o ganho e o foco, né? Então você, através de clicar na câmera, você consegue dizer qual é a posição de foco e ganho. É claro que você pode aumentar, né? Por exemplo, ao você estar aqui, eu posso aumentar o ganho e diminuir esse ganho dependendo da intensidade de luz que isto está acontecendo aqui, né? Mas essas outras informações, principalmente o balanço de branco e a temperatura, não dá para realizar. E isso faz com que o celular, né, a filmagem pelo celular, tente interpretar automaticamente, né, pela inteligência artificial, a melhor composição de cores ali. Esse pixel tem que ser qual cor? E aí ele artificialmente inteligente vai fazer esse reconhecimento. Com uma câmera desse tipo, se eu deixar no automático, né, a gente tem a função às vezes de automático. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse botãozinho aqui verde que está escrito iAuto, né, iAuto, que é a inteligência automática, né? Eu também vou ter essas diferenças. Então, dependendo, se liga. Dependendo da posição, ele vai fazer o ajuste, né? Então, automaticamente ele vai fazer o foco, mas também vai fazer o que? A intensidade de luz, né? Mas eu tenho a opção de fazer isso manual, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho nessa rodinha aqui, que é um botão também, eu consigo acessar as configurações manuais, né? Tá até escrito aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês lerem, ó. Tá escrito aqui, deixa eu pôr aqui, manual. Ou seja, aqui eu faço os ajustes manuais para dizer qual a temperatura de cor, qual o balanço de branco, o ganho, a íris, correção desse balanço de branco e tudo mais. Então, mas isso acontece só em câmeras assim, filmadoras ou DSLRs ou filmadores de estúdio? Não, hoje em dia nós temos alguns celulares que tem como você filmar através de configurações manuais, mas são muito poucos, ok? Os celulares hoje em dia mais avançados, como um iPhone 12, um iPhone acho que o 11 também, mas o iPhone 12, um Galaxy S20, S21, e outras marcas que eu não vou lembrar o nome agora, os modelos, você vai ter também essa característica de fazer ajustes manuais no filme, na hora da filmagem, ok? Então, a hora que você for fazer esse exercício, né, busque ficar um pouco mais afastado da parede, né? Procure não estar tão próximo à parede como eu fiz aqui, porque senão vai ter essa tendência da filmagem fazer correções, principalmente em ambientes com muitas cores, certo? Então não se preocupe se você filmar e a hora que você for editar, você vê que tem essas diferenças de cor na imagem. Até se a gente for observar na montagem que eu fiz aqui, olha só. Bom dia. A gente vai poder observar o recorte da máscara, né? Por causa da cor. Então, se ela começa de uma cor, assim que eu entro ela muda e a hora que eu saio ela muda, naturalmente nós vamos ter esse probleminha de cor, né? Então, olha só, dá pra gente visualizar
que aqui está a máscara, né? Porque aqui eu tenho uma cor e aqui eu tenho uma cor. E se a gente for voltando, a gente vai conseguir observar isso. Mas aí entra aqueles retoques que a gente dá. No caso dessa filmagem desse vídeo, eu não fiz correção de cor nenhuma. Eu fiz apenas a suavização da máscara. Então, através da suavização da máscara, eu consigo deixar isso um pouco menos perceptível. Mas, como isso está acontecendo de uma maneira rápida, né? Existe essa entrada e saída, às vezes fica bem desapercebido. Às vezes. Então, tome cuidado para que essas cores não atrapalhem você na hora de fazer esse exercício. E, se atrapalhar, vamos buscar ajustes, ok? Para tentar minimizar esses defeitos, né? Essas alterações de cores que acontecem por causa do sensor de captura do celular, ok? Se você tiver a oportunidade de fazer através de uma filmadora assim, faça, e faça também pelo celular para você ver essa diferença, certo? Então, vamos praticar, vamos fazer esse exercício, vamos gravar essa entrada e saída e editarmos isso. Na próxima semana eu vou mostrar a edição, tanto no Shotcut quanto no CapCut, para nós colocarmos essa máscara e fazermos a marcação de keyframe para fazer essa máscara andar, ok? Mas eu precisava demonstrar isso, mostrar para vocês o que acontece e o porquê acontece dessas diferenças na hora de filmar pelo celular, mesmo você tomando aqueles cuidados básicos de travar o foco e o ganho na hora de filmar, certo? Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês continuem se cuidando, acessando todas as videoaulas, a caixinha da playlist fica sempre aqui em cima para facilitar esse acesso a vocês. E espero vocês na roda de conversa às 11h30 ou às 5 da tarde. Um grande abraço, tchau!